Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande passarmos uma tarde conversando sobre Espiritismo com tantos jovens. A gente se sente muito feliz porque o Espiritismo é uma doutrina ainda para o nosso futuro. E o futuro pertence ao jovem. Então a importância da gente começar cedo no estudo da obra de Allan Kardec. Eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho diferente. A gente vai colocar aqui algumas questões para reflexão, mas gostaríamos de bater um papo, de não fazermos aqui uma conferência, um seminário, até porque a minha garganta ontem, ela resolveu ficar um pouquinho mais quieta. Então eu sugiro que a gente faça um bate-papo e não propriamente uma palestra. Então eu quero apenas levantar algumas questões de provocação, deixando com vocês a oportunidade da gente fazer um diálogo. Eu sei que quando estamos estudando em nossas casas espíritas, muitas perguntas surgem nos nossos grupos de estudos. Então eu gostaria que a gente aproveitasse o tempo para conversarmos e vocês possam levantar questões, levantar dúvidas. Na pior das hipóteses, eu vou devolver as dúvidas para vocês. Então, é muito interessante que a gente faça esse bate-papo e assim vocês me ajudam a ficar aqui até às 18 horas com vocês, sem que a minha garganta pare no meio do caminho. Então, está combinado? Vamos fazer um bate-papo e não uma conferência. Na medida em que eu for falando, a garganta deverá melhorar um pouco, porque ela vai engrenando. Então, eu vou começar colocando o tema de reflexão, que é sobre a Revista Espírita. Esta é uma das obras mais importantes da produção de Allan Kardec, até porque a revista é a sua mais numerosa produção. São 12 volumes, constituindo, portanto, 12 livros. Como vocês sabem, ele teve uma produção fundamentalmente de mais 6 grandes obras, além desses 12 volumes. Então a produção da revista representa, em termos de tamanho, o dobro da produção de livros de Allan Kardec. Portanto, é a sua mais volumosa produção. Daí a importância da revista. Não apenas porque, em termos quantitativos, ela representa uma quantidade que é o dobro em termos de número de páginas da soma das outras obras, mas ela também representa um trabalho cuidadoso de Allan Kardec na construção desta nova ciência que ele vai chamar de Espiritismo. Então é muito importante as nossas reflexões sobre as revistas, porque a revista vai apresentar todo o processo de construção desta nova ciência. É na revista que ele vai explicar muito daquilo que ele trabalha nas outras obras que ele escreveu. Então a revista é uma peça muito importante e lamentavelmente pouco conhecida, talvez até porque sua primeira tradução é recente. Ela data apenas do século XX, da década de 70 do século XX. Ou seja, mais de 100 anos depois dela ter sido publicada, nós tivemos em português as primeiras traduções no Brasil. Lembrando que as obras outras de Allan Kardec foram traduzidas já no século XIX. No final do século XIX, o Brasil já teve acesso às outras obras, mas a revista só no final do século XX é que ela recebeu uma
tradução. Isso talvez explica o grande desconhecimento da revista. Eu, na idade de vocês, eu não tive acesso à revista em português. Então, muitos da minha geração não conheceram a revista porque não existia em português. Hoje nós temos, pelo menos no mercado, 3 traduções da Revista Espírita. Uma tradução da Edicel, uma tradução do ID e uma tradução da Federação Espírita Brasileira. Então temos 3 traduções disponíveis. E aqui fica uma sugestão para vocês que estão começando no estudo da doutrina espírita. Comprem a Revista Espírita. Ela tem uma forma muito especial. Ela é uma revista. Como revista, ela tem a riqueza, a diversidade de uma revista. Então ela é uma obra mais lúdica, mais provocativa, porque é uma revista. A gente vai ler uma revista, você tem na revista muitos temas sobre vários formatos, diferente de um livro em que você tem um formato padrão, um tema sendo tratado e desenvolvido. Na revista não, você tem curiosidades, você tem manifestação dos espíritos, fenômenos, mensagens, análise de Kardec sobre jornais da época, extratos de jornais, de livros, ou seja, ela tem uma variedade de formatos, de estilos, que torna a revista muito agradável. Então, quem pega assim um livro para ler, se assusta um pouco com a dimensão de um livro, a revista tem esta característica. Você vai lendo, cada texto é pequeno, é curto, então você lê um texto, lê uma curiosidade, lê um relato, lê a descrição de um fenômeno, lê uma mensagem mediúnica, um artigo de jornal. Então você vai como a gente faz com as revistas hoje. Então ela tem essa característica de ser mais provocativa, de uma leitura bem mais agradável no sentido de formato, de estilo provocativo para cada um de nós, os leitores. Então fica aqui a nossa sugestão, vocês vão gostar muito. Muitas dúvidas que certamente quem está lendo as outras obras tem, sobre questões de O Livro dos Espíritos, sobre temas que são tratados nas obras, são explicados na revista. Por exemplo, eu sei que os jovens gostam muito de temas sobre os animais, sobre o princípio inteligente. Nós temos vários textos na revista em que Kardec discute esses temas, que não se encontram nas outras obras. Ele explica, ele entra em detalhes, fazendo o papel do professor que quer tirar dúvida do aluno. Isso nós vamos encontrar na revista. Então ela tem essa característica de despertar o nosso interesse. Então aqui o nosso convite para que vocês mergulhem na Revista Espírita. Nesse site que nós colocamos ali, do IPEAC, nós fizemos um site onde a revista está colocada dentro do site a partir de certo formato de busca. Por exemplo, você quer encontrar uma mensagem de Santo Agostinho na revista, você entra no site, digita Santo Agostinho, escolhe mensagens e ele traz todas as mensagens de Santo Agostinho que estão na revista. Então, você quer um assunto, eu gostaria de estudar os agêneres, que são os agêneres. Então você entra nesse tipo de fenômeno, o fenômeno do agênere, digita no site e você acha tudo que tem na revista sobre este fenômeno. Então, nós criamos esse site para facilitar o estudioso da Revista Espírita, que pode, com facilidade, localizar um tema, localizar um fenômeno, localizar uma mensagem da revista, mas isso não pode tirar de vocês o desejo de ler, de estudar a revista como um todo. O site é para facilitar a pesquisa, mas ele jamais substitui a leitura completa, integral da revista como um todo, que eu espero que vocês farão com muito prazer e vão descobrindo na revista um Kardec falando do cotidiano
do movimento espírita, do cotidiano das famílias espíritas, de como o espiritismo era vivido e trabalhado dentro das casas, dentro dos lares, dentro da sociedade. Então você vai descobrindo um espiritismo real, e ainda com um aspecto curioso, você vai aprendendo o que era a sociedade do século XIX. Nós estamos hoje, século XXI, nós vamos descobrir como era o movimento espírita, como se vivia em Paris, como era a Europa em 1860 e pouco, de 1858 a 1869. Então você vai descobrindo como funcionava o mundo naquela época. Então ainda tem essa preocupação de mostrar o que a época fazia, como as pessoas viviam, como as pessoas pensavam o espiritismo. Então tem esse lado também histórico, provocativo, próprio de uma revista. Então vocês vão adorar, compulsar a revista espírita. Vocês vão ver um Kardec feliz ao relatar a vida de um jovem, Gabriel Delany. Sei se vocês que estão começando no movimento espírita chegaram a ver alguma obra desse vulto famoso do espiritismo clássico chamado Gabriel Delany. Delany escreveu várias obras que se tornaram clássicas no movimento espírita. E Delany, à época de Kardec, era um jovem, uma criança. E Kardec relata uma passagem de Delany com 8 anos de idade. E ele narra, muito emocionado, que Delany, Gabriel Delany, com 8 anos, vai visitar a casa de outros amiguinhos com quem ele brincava. E nesta visita à casa desta família com outros amiguinhos, a dona da casa pergunta àquele garoto: quem é você? E ele fala: Gabriel Delany. E a senhora pergunta: Delany? Você é filho de Alexandre Delany? Ele: sim, meu pai é Alexandre Delany. Aquele que está metido com essa coisa de espiritismo, porque Alexandre Delany era da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele era um espírita atuante junto a Allan Kardec, muito conhecido e um homem muito respeitado. Então aquela senhora pergunta: bom, o seu pai então está metido com essa coisa espiritismo? Ele: é isso mesmo, meu pai está trabalhando com o espiritismo. E ela pergunta àquele garoto de 8 anos: mas o que é isso, espiritismo? Imagina uma senhora perguntar a uma criança de 8 anos o que é isso, espiritismo. Ele fala: a senhora não sabe? Não. No espiritismo nós conversamos com os espíritos, nós interagimos com os espíritos, dialogamos com eles, aprendemos o que é esta vida após a morte. Ela falou: é? E como faz isso? A senhora quer ver? Ele chama os outros amiguinhos, os outros colegas de 7, 8 anos de sua idade, vão para a casa, vão para a mesa da casa daquela senhora, e em torno da mesa, Gabriel Delany, junto com aquelas outras crianças de 8 anos, recebem comunicação de vários espíritos, parentes daquela senhora, amigos espirituais que se comunicam. E Kardec narra isso com muita alegria, mostrando o que o espiritismo poderá fazer para a humanidade quando esse processo de interação com os espíritos se tornar natural, absolutamente natural, porque eles estão aqui à nossa volta, eles não nos abandonam. Esse mundo espiritual não é um mundo lá, é um mundo aqui, que está de permeio conosco, que interage conosco o tempo inteiro. Então Kardec narra com muita alegria esta experiência de Gabriel Delany com apenas 8 anos de idade, mostrando o quanto o espiritismo poderia e vai fazer pela humanidade o dia que a gente aprender a estabelecer com os espíritos esse diálogo amigo, esse diálogo fraterno, já que eles interagem conosco, mesmo que a gente não queira fazer essa interação. Bom, então eu apenas quis citar um exemplo da Revista Espírita, para vocês verem o que ela tem de temas, o que ela tem de assuntos. Vocês vão descobrindo então as curiosidades do espiritismo no século XIX. Agora, eu gostaria
que a gente trabalhasse um texto da revista, cujo tema é muito importante: o que ensina o Espiritismo. É um texto de agosto de 1865. E eu proponho esse texto mais para que a gente possa provocar o diálogo. O que ensina o Espiritismo. E vocês vão ver no texto a beleza das reflexões de Allan Kardec, procurando mostrar as grandes contribuições que esta nova ciência apresenta para a humanidade, e que às vezes a gente não cai muito a ficha, a gente não passa a prestar atenção na importância daquilo que o Espiritismo ensina para cada um de nós. Então eu proponho que a gente possa aqui fazer a reflexão, e eu vou pedir a alguém que pudesse pegar o microfone e que pudesse ler para mim, toda vez que eu pedir, porque aí me alivia um pouco a garganta e vocês escutam melhor o que está sendo dito. Então vamos fazer a leitura desse texto que está aí. O que ensina o Espiritismo? Agosto de 1865. Há criaturas que perguntam quais são as conquistas novas que devemos ao Espiritismo. Desde que não dotou o mundo com uma nova indústria produtiva, como o vapor, concluem que nada produziu. A maior parte dos que fazem tal pergunta, não se tendo dado ao trabalho de o estudar, só conhecem o Espiritismo de fantasia, criado para as necessidades da crítica e que nada tem de comum com o Espiritismo sério. Não é, pois, de admirar que perguntem qual pode ser o seu lado útil e prático. Teriam tido que o buscar em sua fonte e não nas caricaturas que dele fizeram os que só têm interesse em denegri-lo. Se você faz essa pergunta, quais são as conquistas novas que o Espiritismo nos apresenta? Se você buscar as caricaturas que nós ainda encontramos hoje, as caricaturas nos filmes, no cinema, cujo tema sobre espíritos, sobre vida após morte, é um tema recorrente, faz sucesso, a gente gosta de assistir. Em geral, o cinema tem tido muitos filmes que tratam desses temas, ao jeito deles, de seres, de vida após a morte, de um mundo após a morte. Mas, por outro lado, nós vamos encontrar também na literatura moderna muita coisa que não nos dá muita clareza do que de fato o Espiritismo nos ensina, o que de fato ele coloca para a gente. Então é importante a atualidade dessa página, porque essas mesmas perguntas nós podemos fazer hoje, e vejamos como serão as respostas a essa pergunta. E nós vamos ver com Kardec o que o Espiritismo nos ensina e que é muito atual. Vejamos, continuando. Numa outra ordem de ideias, alguns acham, ao contrário, a marcha do Espiritismo muito lenta para o grau de sua impaciência. Admiram-se de que não tenha ainda sondado todos os mistérios da natureza, nem abordado todas as questões que parecem ser de sua alçada. Quereria vê-lo diariamente ensinar coisas novas, ou enriquecer-se com alguma descoberta. E, desde que ainda não resolveu a questão da origem dos seres, do princípio e do fim de todas as coisas, da essência divina e de algumas outras do mesmo porte, concluem que não saiu do A, B, C, e que ainda não entrou na verdadeira via filosófica, e se arrasta nos lugares comuns, porque prega incessantemente a humildade e a caridade. Bom, aí ele faz um contraponto entre os primeiros, que perguntam, não tem nada no Espiritismo? E esses outros, os segundos que ele trata agora, que querem muito mais coisas, acham que nós tínhamos que ir mais depressa, que o Espiritismo tinha que resolver grandes questões, já que nos descortinou o mundo dos espíritos, porque fazendo uso dessa comunicação com os espíritos, nós não andamos mais nas soluções dos problemas da humanidade. Então, você tem de um lado dois grupos de pessoas, aqueles que acham
que nós não temos nada, e aqueles que acham que temos, mas que devíamos ir muito mais rápido na conquista e no progresso dessa doutrina. E nós vamos ver como Kardec vai mostrar que as duas posições, elas